a notação correta para a derivada segunda é essa aqui, tá? É o quê? É o d elevado a 2 dx2. Tá vendo que o 2 aqui está em cima do dedo de cima e aqui o 2 está em cima do dx2. Por quê? O que corresponde a isso aqui? Isso aqui é um operador. Um operador que aplica sobre uma função. Então, a derivada é um operador, tá? Se a gente fosse dar um nome matemático para ela. O que você está fazendo? Você está aplicando a derivada sobre a derivada. Então, você vai escrever isso aqui, ó. Se a gente fosse escrever isso aqui matematicamente, eu fazer uma linha um pouquinho a mais aqui, eu faria assim, né? Ó. Então, isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. É o d dx de d dx aplicado aonde? A f. Quando você deriva, o que você está fazendo? Você está aplicando este operador, que é chamado de derivada, sobre a função f. Por isso que a gente denota a derivada como d dx de f, tá? Mas matematicamente, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma operação. Qual operação? A gente está aplicando o operador derivada sobre a função. A derivada segunda, o que a gente faz? A gente aplica o operador, ou seja, eu derivo uma vez a função f, depois eu derivo de novo. Então, note que essa notação aqui é interessante, está correta. Por quê? Olha o que você tem em cima. Você tem 2d's, então ficaria um d ao quadrado, e embaixo você tem 2dx, ó. Então ficaria dx ao quadrado aplicada aonde? A f. Então a notação para a derivada segunda correta é essa aqui, tá? Então, o que eu faço aqui na derivada segunda? Eu derivo a função duas vezes. Então eu derivei a função uma vez, cheguei aqui. Na derivada segunda eu venho e derivo o resultado da derivada primeira. Então derivando aqui, ó, dx é 3x quadrado mais 2x mais 2 vai ficar o quê? Vai ficar aqui uma constante, então a constante a gente tira para fora da derivada, então vai ficar a derivada de x quadrado. A derivada de x quadrado vai dar 2x. 2x vezes 3 dá 6, então vai ficar 6x mais a derivada de x dá 1. Então a derivada segunda da função vai dar 6x mais 2. Aí você pergunta, professor, dá para derivar mais uma vez? Dá para você derivar mais uma vez. Se você deriva de novo, qual derivada que você vai ganhar? Se você vem aqui e aplica a derivada mais uma vez, você vai ganhar a derivada terceira. E como é que a gente denota a derivada terceira de uma função? A gente denota assim, olha, que notação natural, né, em relação à derivada segunda. Vai ficar o quê? A derivada terceira, né? Então, é o d3, dx3 aplicado a f. Então, isso aqui, né? O d3 dx3, ele corresponde a uma derivada terceira. Você deriva, com o resultado você deriva de novo, e no resultado você deriva de novo. Então, você está derivando a função 3 vezes, tá? Então, é a derivada terceira aplicada à função f, tá? Então, o que acontece se eu aplico a derivada mais uma vez sobre a nossa função? Vai ficar o quê? A derivada de 6x mais 2, né? Porque a derivada terceira vai ser a derivada da derivada segunda. Quanto que vai dar a derivada de 6x mais 2? Vai dar 6. Dá para derivar mais uma vez? Dá. Quanto que vai dar a derivada? Então, vai ficar a derivada quarta da função. Então, a derivada quarta da função vai dar o quê? A notação é d4f dx4, tá? Então, derivada quarta de f, que eu faço? Eu derivo mais uma vez o resultado, deu zero. Dá para derivar de novo? Dá para derivar de novo. Só um detalhe, você fala, professor, por que deu zero? Deu zero porque a derivada de uma constante é zero, tá? 6 é um número. Cheguei aqui no zero, aí você fala, professor, dá para derivar de novo? Dá. O que vai acontecer com as próximas derivadas? Serão todas zeros, tá? A derivada quinta vai ser zero, a derivada sexta, por quê? Quanto que é a derivada de zero? É zero. Tá? Então, se você derivar a derivada quinta, que é a próxima derivada, vai dar zero, a derivada sexta vai dar zero e assim sucessivamente. É possível calcular as derivadas de qualquer ordem de um polinômio, só que a partir de um determinado momento a derivada se anula. Por quê?
que você percebe no polinômio? Ó, esse aqui era um exemplo inicial que eu tinha, que era do polinômio. O que você percebe do polinômio? Que era x ao cubo mais x quadrado mais 2x. Cada vez que você deriva um polinômio, o grau diminui de 1. Ó, inicialmente eu tinha um polinômio de grau 3. Por que grau 3? O grau do polinômio é determinado pelo maior expoente do polinômio. Lembrando que um polinômio só tem expoente número natural, ou seja, começa na verdade começa em 0, né? Porque pode ter mais uma constante aqui. Mas é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, quando você deriva, era grau 3, caiu para quê? Grau 2. Você veio aqui, derivou de novo, era grau 2, virou o quê? A derivada segunda virou um grau 1. Então, cada vez que você deriva, o polinômio cai de grau pelo menos uma vez, tá? Grau 1, derivou, deu o quê? Deu grau 0. Ou seja, deu uma constante. Se você vier derivar a constante, vai dar 0 e pronto. Aí não sai mais do 0. Isso só é verdade para polinômio, tá? Por exemplo, seno e cosseno, se você deriva o seno, dá cosseno. Se você deriva o cosseno, que seria a derivada segunda do seno, dá menos seno. Tá? A derivada segunda do seno dá menos seno. Você deriva de novo, dá menos cosseno, e assim sucessivamente, tá? Ele fica mais ou menos cíclico, mas nunca acaba. Nunca vai para 0. A função exponencial, você deriva exponencial, dá exponencial. Deriva de novo, continua dando exponencial. Exponencial é até fácil, né? Eu posso pedir para você a derivada centésima do exponencial, você vai saber dizer, vai ser a própria exponencial. Tá? Então, calcular a derivada de ordem mais alta é moleza, é só pegar e derivar a função quantas vezes eu indicar. Tá? Então, como é que a gente indica a derivação? Derivada primeira, é a que a gente está acostumado já mesmo, né? É essa aqui, quando a gente deriva uma vez. Derivada segunda. Quando a gente... Oi? Tem como fazer. Que jeito que pode denotar com F' ao invés de f dx? Ah, tá. Desculpe. Com F', como é que eu denotaria com F'? É até mais fácil, tá? O df dx aqui é a primeira derivada. Como é que é o F'? Eu vou pôr aqui um do lado aqui. Com F' ficaria assim, ó. F' de x, que é a primeira derivada. A derivada segunda vai ficar o quê? F, duas linhas de x, olha lá. Você põe duas linhas. A notação de Newton, né? Essa é a notação que eu gosto, mas tem a de linha, né? Que é mais enxuta, e a de Newton é com um ponto em cima. Então a de Newton ficaria assim, F ponto. Tá certo? É assim. A derivada de Newton, a derivada segunda, F, dois pontos. A derivada terceira, usando linha, ficaria assim, né? F, 1, 2, 3, linha. A derivada de Newton ficaria com 1, 2, 3 pontos. Então, aí você fala, professor, e a derivada quarta? Ficaria 4 linha? Aí não, aí a gente segue o quê? Aqui, nessa notação, a gente usa o algarismo arábico, que é 1, 2, 3, 4, 5. Na notação de linha, a gente usa a notação romana, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma derivada quarta aqui, eu vou até colocar aqui, né? A derivada quarta, como é que a gente denotaria a derivada quarta? A derivada quarta ficaria assim, né? df4 dx4. Então, a quarta derivada, usando a notação de linha, ela ficaria assim, ó. F, como é que é o 4 em romano? Não é IV? Isso aqui é o 4 em romano. Isso aqui é o 5, né? Isso aqui é o 4. Então, como é que a gente denota a derivada quarta usando a notação de linha? Ficaria assim, ó, IVX. Então, essa é a notação da derivada quarta, tá? Então, para as derivadas usando a linha, a gente segue com números romanos. Para derivada usando deste jeito aqui, com números arábicos. E a notação de Newton, aí não tem o que fazer, aí vai enfiando bolinha até não acabar mais, né? Aqui vai ficar 4 bolinhas, tá? Na notação de... aqui, então a derivada quarta fica assim, né? Então, número romano. O ruim
da derivada, por exemplo, aqui eu posso representar a derivada enésima aqui, ó, derivada enésima da função. Ó, isso aqui é enésima derivada. Usando a linha eu não consigo representar a enésima derivada, porque eu não sei quanto que esse número n é, tá? Por isso que é muito mais fácil a gente representar matematicamente usando a notação arábica do que a romana, porque a romana muda, né? A romana, dependendo de quando o número tá, ela muda. Se por exemplo, o 8 V, esse aqui é o 8, né? V, 1, 2, 3. Aí vai pro 9, já muda, né? Fica uma coisa que não faz sentido para mim. Fica 1x, que é o próximo é 10. Então, a notação romana ela não é boa para representar sequências numéricas. A arábica é muito boa, tá? A arábica é muito boa a representação arábica. Então, por isso que eu gosto mais dessa aqui, porque dá para generalizar o conceito mais do que usar o linha. Então, você pode perguntar por que eu uso essa ao invés de usar essa aqui? Por causa disso, eu sou matemático e eu gosto de coisas mais gerais, mais genéricas. Então, é mais fácil de fazer o genérico e o geral usando notação números arábicos. E a que permite para mim é essa aqui, tá? Mas se vocês quiserem usar essa notação ou essa, ou a de Newton, pode usar sem problema, não me incomodo, tá? Mas só lembrando que se tiver derivada quarta, ela vai ser representada por números romanos, tá? Então você dá uma olhada aí como é que é o número romano se você não souber, tá? Bom, continuando aqui, vamos calcular, né, a derivada segunda e a terceira da função, né? Então vou dar um exemplo muito simples aí. Então, vamos lá, ó. Eu peguei essa função aqui, uma função relativamente simples de fazer o cálculo da derivada, tá? Então vamos fazer o cálculo. Então a letra A. Então a função nossa é cosseno de x mais seno de x, x quadrado. Então vamos aplicar a derivada? Vamos lá, vamos derivar, tá? Como é que a gente deriva essa função? Então vamos lá, vamos fazer ela pedacinho a pedacinho aí. Então, aqui, né, a gente tem uma soma de funções, né? Então vai ficar a derivada primeiro da soma, né? Então vai ficar d dx de cosseno de x mais d dx de seno de x vezes x quadrado. Quanto que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno x. E aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho um produto entre funções, tá? É a função seno vezes a função x quadrado. Não dá para jogar o x quadrado para dentro, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Que eu já vi na lista umas coisas absurdas como essa aí. Foi uma ou outra só, então, mas eu estou dizendo para não jogar o x quadrado para dentro. Vamos fazer a derivada do produto aqui bonitinho. São duas funções diferentes, tá? Não dá para jogar nada para dentro do seno. Isso aqui é uma barreira, não pode pôr nada para dentro, tá? Bom, então vai ficar o quê? A derivada do seno vai ficar a regra do produto, né? Então a derivada do primeiro, que é cosseno, vezes o segundo, mais o primeiro, que é o seno, vezes a derivada do segundo, que é 2x, tá bem? Então vai ficar o que aqui? Então a derivada da função vai ficar menos seno x, mais cosseno x, x quadrado, mais 2x seno x. Essa é a derivada da função. Derivada primeira. Tá? Então, se você quiser... Uma coisa também que eu peço é... circule a resposta final, por favor, que facilite na hora de eu ver. Bom, então essa é a derivada primeira. A derivada segunda, o que eu vou fazer? Então, a letra B, eu vou calcular a derivada segunda da função. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar este resultado e derivar de novo. É só fazer isso, tá? Então, vai ficar o d dx do quê? De menos seno x mais cosseno x vezes x quadrado mais 2x seno x. Você percebe que às vezes cresce, né? Dependendo do tipo de função que a gente fez. Quando a gente deriva, mais de uma vez, a derivada vai crescendo. O polinômio é gostoso, porque o polinômio você vai derivando, ele vai diminuindo o grau. Mas se for produto de outras funções a não ser polinômio, as derivadas de ordem mais alta vão crescendo, tá? Aqui, ó, eu tinha inicialmente 2 termos, aqui eu já tenho 3 termos para fazer a derivada, tá?
Então, na hora que eu terminar a derivada aqui, você vai ver, eu vou ter 5 termos, eu acho, para poder fazer a conta depois no final. Então vai ficar o quê? Eu não vou nem colocar, eu não vou nem abrir, tá? Eu vou fazer a derivada já do que der aqui. Então vai ficar o quê? A derivada da função menos seno, eu já vou colocar direto, né? A derivada do seno é quanto? É cosseno, só que tem um sinal de menos, então vai ficar menos cosseno de x, mais, aqui agora vai ficar o quê? A derivada dessa expressão aqui. Tá vendo que é um produto? Então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes x quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é 2x, tá? Então, esse aqui, a derivada disso veio aqui, mais o 2 aqui eu tiro para fora, vai ficar o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo, então vai ficar seno de x, mais x vezes a derivada do seno, que é cosseno, tá bem? Ficou assim. Olha pra você ver quantos termos eu fiquei aqui na derivada segunda. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 termos. A vantagem aqui é que ainda dá para a gente juntar termos aqui. Eu vou juntar antes de continuar o cálculo. Ó. Menos cosseno de x, que tem aqui. Não tem outro termo que só tem cosseno de x sozinho, não tem. O próximo é menos seno de x vezes x quadrado. Tem outro aqui? Não, não tem. Então, vou colocar aqui menos seno de x vezes x quadrado. 2x cosseno de x. Tem? Tem aqui, ó. 2x cosseno de x. Inclusive, é igual, né? Não é só x cosseno de x. É 2x cosseno de x. 2x cosseno de x mais 2x cosseno de x vai dar 4x cosseno de x. E, finalmente, mais 2 seno x. Tá? Essa é a derivada segunda da função. Vou circular e vou lá calcular a última que eu pedi, a derivada terceira da função. O que é a derivada terceira? Eu venho aqui e calculo a derivada mais uma vez. Então, a letra C eu venho e dou uma terceira derivadinha. Eu dei uma primeira derivadinha, agora eu dou uma terceira derivadinha na função. Então, eu derivo ela de novo. Tá? Então, a derivada terceira da f vai ficar o quê? Vai ficar d dx disso tudo aí que eu tive, ó, menos cosseno x, menos seno x, x quadrado, mais 4x cosseno x, mais 2 seno x, tá? A derivada dessa expressão que eu vou ter que calcular. Um detalhe importante aí é o seguinte, existem funções para os quais a gente consegue identificar uma lei de formação de derivação. Por exemplo, a função exponencial. A gente sabe que a derivada dela vai ficar sempre a exponencial. Então, se eu pedir para você calcule a derivada da função exponencial, a derivada 50 da função exponencial, você sabe fazer. A função polinomial também, a gente já sabe a regra de formação. Cada vez que a gente deriva, o grau vai caindo. Mas se eu der uma função genérica para você qualquer, essa aqui, né, que eu dei como exemplo, cosseno de x mais seno de x vezes x quadrado. Para você calcular a derivada 50, você vai ter que calcular a primeira, depois a segunda, a terceira, até chegar na 50. É claro que eu não vou pedir isso, tá? Eu só estou fazendo um comentário genérico, tá? Porque às vezes existe uma lei de formação que a gente consegue identificar como é que a derivada cresce. Isso quase nunca acontece. Em geral, o mais comum é que você tenha que fazer mesmo as derivadas até chegar à ordem que você queira, tá? Mas uma coisa interessante aí é que, em geral, derivadas de ordem muito alta não têm aplicação direta em problemas que vocês vão estudar. Mas, com certeza absoluta, a derivada primeira e a derivada segunda são fundamentais. Tá? A primeira é porque a derivada representa, por exemplo, a taxa de uma determinada taxa de variação. Eu vou aplicar agora, vou dar exemplo para vocês na física aí, né, da velocidade. Então vocês vão ver que a derivada primeira tem uma interpretação de velocidade quando a gente deriva uma função do espaço, e a derivada segunda é de aceleração, tá?
Então, a derivada segunda tem sentido físico, ele tem muitas aplicações físicas, a derivada segunda. Inclusive, quando a gente deduz leis de movimento, quando a gente está fazendo equação diferencial ordinária, né, que é um curso posterior a esse aqui, lá a gente utiliza muito as derivadas de ordem mais alta e tem a interpretação física por trás dela muito forte. Tá? Bom, então calculando a próxima derivada dessa função aqui, é só vir derivar, né? Então vai ficar a derivada do cosseno, então vai ficar menos, a derivada do cosseno é menos seno, então vou colocar aqui menos seno de x, menos, aqui vai ficar o quê? A regra do produto, né, de novo. Então vai ficar a derivada do... Lembra que o número eu tiro para fora sempre, tá? Então vai ficar a derivada do seno, que vai dar cosseno de x vezes x quadrado, mais seno de x vezes a derivada de x quadrado, né? Então vai ficar seno de x vezes 2x. Mais, vou pôr o 4 para fora aqui, tá? Então vai ficar o quê? X vezes cosseno de x. Então vai ficar a derivada do cosseno, que é 1, do x, que é 1, vezes cosseno de x, mais x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Mais duas vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Tá bem? Bom, então a resposta final é essa aqui. Se quiser deixar, pode deixar, porque eu não vou derivar a ordem mais alta nenhuma, mas eu vou dar uma melhoradinha aqui na resposta, tá? Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar seno de x, menos cosseno de x vezes x quadrado, menos 2 seno x vezes x, mais 4 cosseno x, menos, né? Menos 4x seno x, mais 2 cosseno x. Ainda dá para eu juntar dois termos, que são esses aqui. Precisa fazer isso, professor? Não, não precisa, tá? Mas se você quiser juntar, pode, tá? Esses dois aqui, você está vendo que é o mesmo termo, tá? Porque aqui é x seno x, aqui também. Não importa a ordem, né? Você fala, professor, aqui é seno x vezes x, aqui é x seno x. Lembra que o produto entre termos, ele 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1, né? Ele é comutativo, né? Vale a comutatividade. Então, esse termo aqui, o seno de x vezes x, é igual a x seno x. Aqui é menos 2 com menos 4, vai dar menos 6, tá? Então, juntando aí, vai ficar o quê? Seno x menos cosseno x vezes x quadrado, menos 6 seno x vezes x, eu estou juntando esse com esse, mais 4 cosseno x, mais... Ah, dá para juntar esse com esse aqui, né? 4 com 2 dá 6 também. Então, já também dá para a gente juntar esse aqui. Então, vai ficar 6 cosseno x. Pronto. Essa aqui é a derivada terceira da minha função. Tá? Pronto. Então, aqui a gente circula. Então, a derivada terceira. Se eu quisesse achar a derivada quarta, o que eu faria? Viria e derivaria isso aqui. Tá? Bom, mas aí você fala, professor, para que a gente calcula derivadas de ordem mais alta? Porque tem aplicações, tá? Então eu vou fazer uma primeira aplicação aí das derivadas dentro da física, tá bom? Então a primeira aplicação, inclusive essa aplicação realmente foi a que deu origem ao conceito de derivada, porque o Newton estava estudando problemas dentro da cinemática para tentar entender como é que uma taxa de variação, ela era uma taxa de variação instantânea, né? Como eu comentei com vocês lá na dedução de como ele chegou no conceito de derivada, que é o seguinte, né? Então vamos lá. Então na cinemática consideramos um móvel como um ponto. Então um móvel na cinemática ele não tem tamanho, ele não tem formato, ele é um ponto na cinemática. Mas existem outras aplicações, por exemplo, em problemas que vocês vão ver em física também, né? Em problemas de rotação, no qual faz diferença muito grande qual é o formato do móvel. Mas para cinemática facilita bastante, o móvel é um ponto, né?
e queremos compreender, por exemplo, sua posição, tá? Posição, sua velocidade ou uma outra coisa que a gente tem, né? Você tem um móvel que está viajando, né? Imagina um objeto viajando, você quer saber a posição que ele está ao longo do tempo, você quer saber a velocidade que ele está descrevendo ao longo do tempo, né? Qual a velocidade do móvel ao longo do tempo, ou a aceleração dele, também é uma outra coisa importante que a gente tem do movimento de um corpo dentro da cinemática. A posição é o quê? É aonde ele está. A velocidade é o quê? É a velocidade com que ele está andando, né? O que é velocidade? É a variação do espaço em relação ao tempo. Como é que você mede a velocidade? Você faz o quê? Você percorre um determinado espaço e mede quanto tempo você levou para percorrer esse espaço. Então, é uma variação espacial dividido por uma variação temporal, né? Então, a gente quer compreender o quê? Um móvel, sua posição, velocidade, aceleração em função do tempo, tá? Então, que isso fique bem claro, tá? Todas elas em função do tempo. Bom, então, a posição do móvel é dada como uma função do tempo. Por exemplo, podemos considerar um móvel viajando ao longo de uma linha reta, no qual a sua posição é denotada por uma forma que a gente denota a posição do móvel é assim, ó, ST. Isso aqui está dizendo a posição que o móvel está num tempo tal, tá? Num tempo t qualquer aí. Então a gente escreve isso aqui é a posição do móvel em função do tempo, tá? Sabemos que a velocidade média para ela percorrer um determinado espaço, a gente calcula assim, né? Então, você imagina que você quer calcular a velocidade média do móvel saindo da posição T0, saindo da posição S de T0, que estava num tempo T0, por exemplo, T0 pode ser 0, até chegar numa posição S de T1 num tempo T1, por exemplo, T1 igual a 1. Então, a gente quer compreender a velocidade média que ele levou para sair deste ponto até chegar a este aqui. Como é que a gente calcula essa velocidade média? Vai ser a variação espacial, ou seja, o ΔS, né? O ΔS, que é o S de T1 menos o S de T0, dividido pelo ΔT. Então, a velocidade média é uma variação espacial dividido por uma variação temporal. Como eu disse para vocês, por que o Newton idealizou o conceito da derivada? Porque ele não queria saber a velocidade média, ele queria saber a velocidade instantânea do móvel, tá? Então ele queria saber a velocidade no limite em que o T1 tende para T0, tá? E nesse caso aqui vai a mesma coisa, o S de T1 vai para o S de T0. Então ele queria compreender essa variação que a gente diz, essa variação infinitesimal do tempo em relação à variação infinitesimal do espaço. Isso que ele queria fazer, tá? Bom, então, ó, através da velocidade média, tomando-se T1 indo para T0, o que é T1 indo para T0? É você pegar o ponto T1 muito próximo do tempo T0, mas tão próximo que não seja nem possível de medir para um relógio, tá? Assim, a diferença entre T0 e T1 é uma coisa assim apenas abstrata. É o conceito abstrato, seria o próximo ponto depois de T0. Na linha, na reta real, no contínuo, que é onde a gente mede o tempo ele é medido no contínuo, tá? O tempo para a cinemática ele é medido no contínuo. Tirando aí física moderna, quântica, a gente imaginando que eu estou na física clássica de Newton, na física clássica de Galileu, o tempo ele é contínuo, não tem buraco no tempo. Então, por exemplo, se você está no tempo zero, qual é o próximo, como é que se diz? O próximo tempo após o tempo t igual a zero? Você não consegue identificar para mim.
No contínuo, se eu der um ponto para você aqui, ó, se eu der o ponto 0 para você no contínuo, o que acontece? E pedir para você, qual é o próximo número depois de zero na reta real? Você é incapaz de dizer qual é o próximo número depois do zero na reta real. Aqui é o zero. Qual é o próximo depois do zero? Você fala, professor, é o 0,000000001. Não é o 001. Se eu colocar mais um zero aqui, esse número está antes do 01. Então, o próximo número depois do zero seria o 00000. Você vai passar a vida inteira sua enchendo isso aqui de zero. E no final você não pode pôr um, porque você pôr um, o próximo, você consegue construir um número mais próximo ainda. Tá? Então você percebe que é impossível para a mente humana conceber de modo concreto dois números consecutivos na reta real. Se você der um número, você não é capaz de me dizer qual é o consecutivo. Mas o conceito de limite, olha como é que o conceito de limite ele é muito interessante. O conceito de limite, ele identifica isso aí, tá? O conceito de limite, ele está, de alguma forma e de modo abstrato, identificando esse cálculo aí. A gente está pegando dois pontos consecutivos. Quando eu pego o limite, né, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, o limite de T1 indo para T0, de S de T1 menos S de T0 dividido por T1 menos T0, que cálculo que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a menor variação temporal que eu posso em relação à menor variação espacial que eu posso da função S. Então, eu estou abstratamente fazendo este cálculo como se eu estivesse pegando dois números consecutivos. Tá? Então, você vê como é que é o poder da derivada? Que você está realmente calculando essa velocidade média e, na verdade, no ponto T0. Então, na verdade, isso aí vai ser uma derivada instantânea. Então, como é que a gente identifica a velocidade instantânea ou a velocidade do corpo? A gente não vai usar mais a palavra nem média nem instantânea, a gente vai dizer simplesmente velocidade. Então, como é que a gente identifica a velocidade? Como é que a gente troca esse conceito médio pelo conceito instantâneo ou conceito de velocidade? É só olhar que o ST1 menos ST0 vira um DS e o T1 menos T0 vira um DT. Tá? Então, a velocidade média se transforma na velocidade mesmo, a gente escrevendo desse jeito aqui, ó, ds dt. E uma coisa curiosa aí é o seguinte, o Newton fez esse cálculo aqui como o físico faz. Ele imagina que em cima eu tenho um ds e embaixo eu tenho um dt, tá? Ou seja, eu tenho uma variação espacial em cima e embaixo uma variação temporal. O matemático que transformou esse conceito de derivada num conceito puramente, não puramente, mas mais abstrato, ele não enxerga isso aqui como ds dividido por dt. Ele enxerga desse jeito aqui, né? A velocidade, para mim, que sou matemático, ele é o operador derivada aplicado sobre a função s, tá? Então, quando eu calculo a derivada da função s de t aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o operador derivada sobre a função s. E o físico não, ele está imaginando que você tem uma variação temporal dividido, uma variação espacial dividido por uma variação temporal. Faz diferença para vocês que estão aprendendo nesse momento? Não. As duas são boas, os dois conceitos estão igualmente corretos em cada interpretação, tá? Mas para vocês, o que vocês estarão interessados mesmo é fazer a continha. Então, se você sabe fazer a derivada, então você vai conseguir fazer esse cálculo aqui se eu der para você a função do espaço. Então, você percebe o que é velocidade, então? Então, a velocidade ela representa uma
taxa de variação. Isso que a gente pode dizer também. É uma taxa de variação espacial. Então você percebe, né, que a velocidade ela está dizendo como o espaço está variando em relação ao tempo. Então a gente pode identificar a velocidade como uma taxa de variação espacial. Tá? Então, isso aqui é uma taxa de variação. Tá? Aqui é o desenho que eu fiz, depois eu apago. Bom, aí você fala, professor, e se eu quiser calcular a taxa de variação da velocidade? Eu posso também? Pode. O que é a variação da velocidade? Se vocês lembrarem lá de física que vocês estudaram no segundo grau, vocês vão lembrar que a variação da velocidade ela corresponde ao quê? Ela corresponde ao conceito de aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade. Como a velocidade é a variação do espaço, a aceleração ela mede a variação da velocidade, tá? Então, como também o conceito de Galileu, como é que era a aceleração média? Tudo que é médio, ela vai ser o quê? Você vai medir uma coisa num determinado espaço de tempo, tá? Então, a aceleração média seria o quê? Seria a variação da velocidade do objeto, né? Saindo de um ponto, de um tempo t0 até um tempo t1. Então, a aceleração média seria o quê? A velocidade em t1 menos a velocidade em t0. Então, seria um ΔV aqui, né? Ó, um ΔV de t1, de t0 até t1, dividido pelo um ΔT, que é o tempo em que ela leva para sair de t0 até t1. Então, isso aí seria uma aceleração média. Aí você já pode pensar aí o conceito. Opa, a gente já tem um ΔV dividido por ΔT. Então, se você já usar a ideia de pensar que você não quer mais a média, você quer a instantânea, é fazer o quê? É fazer a mesma coisa, mandar T1 indo para T0. Então, quando T1 vai para T0, o que a gente ganha desta variação aqui? A gente ganha a derivada, tá? Então, o que seria a aceleração? A aceleração seria a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração do corpo é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aí você fala, professor, mas a velocidade não é uma derivada também? Olha, a velocidade não é uma derivada? Olha, a velocidade é uma derivada espacial em relação ao tempo. Tá certo? Então, o que a gente faz se a gente quer calcular a derivada da velocidade em relação ao tempo? Então, isso aqui a gente escreve desse jeito, né? Um ddt aplicado em v. Lembrando que eu sou matemático, então é um operador derivada aplicado em v. Então, que jeito que a gente pode escrever isso aqui, né? A derivada de v em relação a t é ddt aplicado em v. Quem é v? Lembrando que o v é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, isso aqui vira a derivada do espaço da derivada do espaço em relação ao tempo. Tá? Então, o que vira isso aqui? Vira uma derivada segunda espacial. Tá? Então, para você calcular a aceleração, você vai pegar e vai derivar o espaço, tá? Porque a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Você vai derivar o espaço duas vezes. Então, isso aqui é a derivada segunda do espaço. Então, a aceleração é a derivada segunda em relação ao espaço. Então, você perceba que, dado como o móvel se desloca, sabendo como o móvel se desloca, pela equação do movimento do móvel, quando você calcula a primeira derivada, você tem a velocidade. Quando você calcula a segunda derivada, você tem a aceleração. Olha que coisa curiosa e poderosa, né?
Então você não precisa mais ir lá e ficar calculando variação temporal, variação da velocidade. Se você tiver a equação que descreve o movimento do corpo, você é capaz já de dizer as grandezas dele, a espaço, aonde ele está, a velocidade, calculando a derivada primeira, e a aceleração, calculando a derivada segunda, sem precisar fazer nenhuma medida adicional, só pela equação da posição do móvel em relação ao tempo. Tá? Então, a aceleração. Então, se eu fosse resumir aqui, né? Então, ficaria o quê? Né? A velocidade é o ds dt, a aceleração ficaria o dv dt, que é igual à derivada segunda de s em relação a t. Tá? Então, a gente tem essas duas quantidades aqui. Aí, lembra que eu falei para vocês que o Newton, a notação do Newton era pontinho, né? Então, Newton representa a posição, a velocidade assim, né? Ficaria representado como v igual a s ponto, e a aceleração ficaria com s dois pontos. Ó. É a notação. Aí você fala, professor, e se eu precisasse fazer uma derivada terceira? Poria 3 pontos. Mas você não vai ver derivada terceira aqui na cinemática de Newton, tá? Não tem derivada terceira, só tem derivada segunda. A gente não calcula a variação da aceleração. A gente não calcula isso. A gente calcula a velocidade, que é a variação espacial, a aceleração, que é a variação da velocidade, ou a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Bom, vamos lá fazer um exemplo, então? Então, ó, imagine que eu tenho um móvel com essas equações aqui, ó. Na verdade, com essa equação. O espaço dele, ele é descrito por essa equação. T ao cubo menos t ao quadrado mais t mais 4. Olha para você ver. Eu não estou dizendo que o movimento é uniforme, nem uniformemente variado, nada disso. Eu já estou dando para você a equação do movimento do móvel. Tá? E vou pedir para vocês, a partir da equação do movimento do móvel, algumas informações. Aqui, né, são a letra A, B, C e D. São algumas informações que eu vou querer saber do móvel. Mas perceba, né, que eu dei para você a equação e você não precisou deduzir a equação, né? Já foi dada a equação para você. E aí eu quero, sabendo que o móvel descreve o movimento dado por essa equação aqui, eu quero algumas informações. Na letra A, vamos lá. Encontre a posição do móvel nos tempos t igual a 0, t igual a 3 e 5. Como é que você encontra a posição do móvel? Essa aqui é a função posição, tá? Já é a função posição. Então, para você encontrar a posição do móvel em determinados tempos, basta você vir aqui e substituir. Então, por exemplo, em t igual a 0, o que você faz? Você vem na equação, que é s de t ao cubo, né? S de t ao... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. É s de t ao cubo, então vai ficar o quê? No lugar do t a gente põe o 0. Então vai ficar S0 igual o quê? 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 mais 4. Que vai dar quanto aqui? 0 menos 0 mais 0, mais 4 dá 4. Então, a posição do móvel em t igual a 0 é 4. Então, ele sai da posição 4. Em t igual a 3, então vai ficar S de 3. O que vai acontecer? A gente vem aqui no lugar do t e coloca 3. Então, vai ficar 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 mais 4. Quanto vai dar essa conta aí? Vamos lá. Então, 3 ao cubo vai dar 27. 3, aqui vai ficar 3 ao cubo também, né? Porque vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, vai ficar 3 ao cubo. Então, vai dar 27. Então, vai ficar 27 menos 27, mais 3 mais 4 dá 7. Então, o móvel está em t igual a 3 na posição 7. E para t igual a 5, vai ficar o S de 5. Então, já vou aproveitar, né? Trocar tudo que tem 3, eu vou pôr 5. Então, vai ficar
5 ao cubo menos 3 vezes 5 ao quadrado, mais 5 mais 4. 5 ao cubo é 125. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3 dá 75. Mais 5 mais 4. 125 menos 75 dá 50. 50 mais 5 dá 55. Mais 4 dá 59. Tá bem? Então, o móvel está em t igual a 0 na posição 4, né? Se a gente fosse fazer um desenho aqui, né? Eu não sei se ele está andando ao longo de uma linha reta. Muito provavelmente ele está, porque para não andar ao longo de uma linha reta, eu vou comentar mais à frente com vocês, ainda hoje, tá? A gente vai ter que colocar o móvel com mais de uma coordenada, tá? Mas aqui, quando é dado por uma lei assim, desse tipo aqui, ó, o movimento, com certeza, ele é ao longo de uma linha reta. Não precisa ser assim a linha reta, pode ser inclinada, oblíqua, o que for, mas é ao longo de uma reta. Ele não vem aqui e faz isso aqui, não. Ele não descreve um caminho de bêbado, não. Ele vai ao longo de uma linha reta, tá? Então, ele está em t igual a 0, ele está em 4. Ó, t igual a 0. Em t igual a 3, ele está em 7, que é 3. Em t igual a 5, ele está em 59, tá? Então, o móvel estaria aqui, se fosse fazer o desenho. Letra B. Encontre a velocidade média entre t igual a 0 até t igual a 5. Então, a velocidade média, como é que a gente calcula a velocidade média? Ela é o quê? Vai ser a posição que ele está em t igual a 5, então vai ficar S de 5, menos o S de 0, ó, que era a velocidade média de t igual a 0 até 5. Dividido por 5 menos 0. É assim que a gente faz, tá? Não é por derivada. Velocidade média a gente vai fazer por taxa de variação média. Então, vai ficar o quê? A posição em S5 é 59, menos 4, dividido por 5. 59 menos 4 dá 55, dividido por 5. 55 por 5 dá 11, tá? 11 o quê? Fala, professor, é metro por segundo, quilômetro por hora, qual a unidade de medida aí? Ó, não foi falado nada, então você põe 11 o quê? UA. O que é UA? É unidade adimensional, tá? Ou M, unidade de medida. Ou não põe nada, tá? Não falei, então você deixa aí do jeito que você quiser. Agora, se você estivesse resolvendo um problema dentro da física, o físico com certeza absoluta, ou quase com certeza absoluta, vai colocar a unidade de medida. Então, você tem que tomar cuidado qual unidade de medida está sendo usada. Aqui eu não coloquei nada, é aquela função abstrata. Tá? Letra C. Encontre a expressão para velocidade e para a aceleração. Tá? Então, a letra C. Eu quero encontrar a velocidade do móvel, lembrando que a velocidade é a derivada de S em relação ao tempo. E depois a aceleração. Esse aqui é um polinômio, muito fácil calcular a derivada aqui, né? Então, a derivada disso aqui vai ficar o quê? Aqui é t ao cubo, então vai dar... Vou até diminuir aqui. Vai dar... Depois eu aumento de novo, só para a gente conseguir ver tudo. Vai ficar a derivada de t ao cubo, vai dar 3t ao quadrado, menos 3, a derivada que o 2 vem na frente, né? Então vai ficar 2t, né? Depois eu ajeito, mais a derivada de t, que é 1. Então, a derivada vai ficar assim. Essa é a derivada que dá para eu arrumar ainda, né? Então, vai ficar o quê? 3t ao quadrado, menos 6t mais 1. Então, essa aqui corresponde à velocidade ou a expressão velocidade do móvel, tá? Essa é a velocidade do móvel. Então, eu não pedi, mas qual seria a velocidade do móvel em t igual a 0? A velocidade do móvel em t igual a 0 seria, coloca 0 aqui, então ficaria 3 vezes 0, menos 6 vezes 0, mais 1. Então, a velocidade do móvel em t igual a 0 seria 1. Qual a velocidade do móvel em 5? Em 5 seria 3 vezes 25, dá 75 menos 30.
75 menos 30 dá 45 mais 1, daria 46. Então, a velocidade em 5 dá 46, tá? Então, você percebe que a velocidade, ela varia bastante, inclusive, né? Tá variando rapidamente. E qual é a aceleração? Então, a aceleração, ela é a derivada segunda da S, né? Derivada segunda espacial, que é o quê? Eu venho aqui e derivo mais uma vez essa expressão. Então, vai ficar derivada de 3t ao quadrado menos 6t mais 1. Então, essa derivada vai dar o quê? Vai dar, 2 vem na frente aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6t, menos, o 6 sai sozinho aqui, a derivada de t é 1. Então, a aceleração do móvel é 6t menos 6. Essa é a aceleração do móvel. E a letra D está pedindo o quê? Quando o móvel atinge o repouso, o que é atingir o repouso? Quando que um corpo fica em repouso? Ele fica em repouso quando ele fica parado, tá? Então, para a gente identificar quando o móvel atinge o repouso, o que a gente faz? A gente vai procurar o tempo para o qual a velocidade se anula, tá? Então, se você quer saber quando o móvel atinge o repouso, é só procurar o tempo para o qual a velocidade se anula. Então, vou até escrever isso, né? Então, o repouso é quando a velocidade se anula. Aí você fala, como é que eu faço essa conta? Bom, a gente não tem a expressão da velocidade? A gente não encontrou a expressão da velocidade? Encontrou. A expressão da velocidade que a gente tem aí vou até copiar ali, é 3t ao quadrado menos 6t mais 1. Então, se eu quero o repouso, eu quero encontrar, né? Então, queremos t tal que v de t igual a zero. Então, eu quero encontrar o tempo para o qual a velocidade se anula. Isso aí que está em repouso. Eu não tenho uma expressão para o tempo? Tenho. Então, eu venho aqui, pego a expressão que eu tenho para o tempo e igual a zero aí, ó. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Aí você fala, professor, como é que eu resolvo isso? Está vendo que é uma equação de segundo grau? Como é que você resolve uma equação de segundo grau? Você usa o quê? Usa Bhaskara, tá? Então, para resolver isso aqui, a gente vai usar Bhaskara, né? Só para lembrar, né? A t ao quadrado mais bt mais c igual a zero. Bhaskara é assim. T vai ficar igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Essa aí é a expressão, né? Só para a gente lembrar. E delta é b ao quadrado menos 4ac. Para a equação de segundo grau. Então, aqui vai ficar o quê? T vai ficar igual a menos b, o b é menos 6. Então, menos b é menos 6. Então, vai dar mais 6. Tá certo? Mais ou menos raiz de delta. O delta aqui, neste exemplo específico, o delta vai ficar o quê? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 1. 6 elevado ao quadrado dá 36. Mesmo com sinal de menos, tá? Porque qualquer número negativo elevado a uma potência par vai ficar positivo. Menos 4 vezes 3 dá 12. 36 menos 12 dá quanto? 36 menos 12 dá 24, correto? Raiz quadrada de 24, esse aqui não tem raiz quadrada exata, mas dá para a gente tentar fazer uma simplificação que eu acho que ajuda. Que simplificação que a gente pode escrever? O 24 ele pode ser escrito como 4 vezes 6. Então, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 6. Raiz de 4 é 2, raiz de 6 não tem exato, então a gente deixa raiz de 6. Então, vai ficar 2 raiz de 6 dividido por 2 vezes A. A é 3, então é dividido por 6. Então, a gente tem
duas possibilidades de solução. A gente tem um T1, que vai ficar o quê? 6 menos 2 raiz de 6 sobre 6. E um T2, 6 mais 2 raiz de 6 sobre 6. Dá para simplificar aqui? Até dá, tá? Mas uma coisa que a pessoa fala, professor, como é que simplifica isso aqui? Se você está em dúvida, não simplifique, tá certo? Porque eu já vi muita coisa, eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer isso aqui, ó. Tenho certeza absoluta. Vai ter gente que vai fazer isso. Vai colocar aqui 1 menos 2 raiz de 6. Tá errado, tá? Por favor, não faça isso. E vai ter gente ainda que vai fazer isso aqui, ó. 6 menos 2 raiz de 6 sobre 6. Vai ter gente que vai fazer isso aqui. Vai fazer 6 menos 2. Aqui 1 e aqui nada. Cortou 6 com 6. E ainda tem gente que vai fazer isso aqui. Tudo está errado, tá? E ainda tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Tenho certeza que a pessoa vai perguntar por que não pode fazer isso, ó. Pronto, ó. Tem 2 6 em cima, com 6 de baixo, corta tudo, vai ficar o quê? 1 menos 2, raiz de 1, pronto. Tem gente que vai cortar e vai sobrar aqui o vazio ainda, não vai pôr nada aqui dentro. Bom, não pode fazer assim, por quê? Porque para a gente poder cancelar, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter termos em evidência em cima e embaixo, tá? Então, como é que eu vou poder cancelar esse 2 raiz de 6 sobre 6? Eu vou colocar o termo de evidência de cada uma das parcelas de cima. O que é 6? 6 não é 2 vezes 3? Então, eu vou fazer assim, eu vou escrever em cima como 2 vezes 3 menos raiz de 6. Tá certo? Ó, eu tirei o 2 em evidência em cima. Se você fizer o produto aqui, você recupera o que está ali. Ó. 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 vezes raiz de 6 vai dar menos 2 raiz de 6, que está aqui. E embaixo eu escrevo como 2 vezes 3. Agora eu posso cancelar. Por quê? Porque o 2 está multiplicando a parcela toda. E não apenas um termo, mas a parcela toda. Então eu posso vir aqui e cortar o 2 em cima com 2 de baixo. Então, aqui fica como 3 menos raiz de 6 sobre 3, tá? E embaixo, você percebe que é a mesma coisa, a única diferença é o sinal. Então, aqui, fazendo a simplificação, vai ficar 3 mais raiz de 6 sobre 3. Um detalhe é o seguinte, olha, quando você está resolvendo esses problemas que tem interpretação física, não faz sentido os tempos negativos. Tá? Então, se você calcula e encontra algum tempo negativo, não faz sentido. Mas aqui, tanto esse quanto esse vai ser positivo, porque raiz de 6 eu não sei quanto que dá, mas ele com certeza absoluta não é 3, porque se fosse 9 daria 3. Raiz de 6 vai dar 2, alguma coisa, tá? 2,4 mais ou menos, sei lá, 2,47. Então, isso aqui com certeza absoluta vai ser positivo, porque 3 menos 2, menos de 2,5, porque 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Então, é 2,47 por aí. Então, esse termo aqui é positivo, esse aqui é positivo. Então, existirão dois tempos para o qual o móvel estará em repouso. Então, ele vai estar em repouso em t igual a 3 menos raiz de 6 sobre 3 e também em t igual a 3 mais raiz de 6 sobre 3. Qual a unidade de medida? Não sei, porque eu não falei se era segundo, se era minuto, se era hora, tá? Então, a resposta seria da letra D, né? Então, letra D, o móvel estará em repouso em t igual a 3 menos raiz de 6 sobre 3, né, em t1, e depois, né, em t igual a 3 mais raiz de 6 sobre 3. O que provavelmente deve estar acontecendo com o móvel? Ele está primeiro com uma velocidade negativa, ele começa com velocidade negativa,
Tá? Muito provavelmente está acontecendo isso com o móvel. Para t igual a zero, ele deve estar com velocidade negativa. Não, ele está positivo. Ele está com velocidade positiva. Aí a velocidade dele fica fica zero, né? Será que eu fiz certa a conta? Tá correto. Porque pela interpretação aqui vai acontecer o quê? Ó? Em t igual a zero, o móvel tem a velocidade. Não estou pedindo isso, né? Mas se eu fosse fazer uma interpretação física aí do problema. Em v igual a zero, acontece o quê? A velocidade dele zero aqui é 1. Então o móvel está andando para o lado positivo para lá. Aí o que vai acontecer? A velocidade dele vai se anular em t igual a 3. Nesse tempo aqui, 3 menos raiz de 6 sobre 3. Então ele está indo para lá, aí ele para em algum lugar ali, ele começa a ir para trás. Chega um momento, ele para de novo, tá certo? Quando? Nesse tempo t igual a... Aqui, né, ele vai para frente, né? Então, tá em t igual a zero. Então ele vai para frente, para aqui, ou seja, entra em repouso, em t igual a 3 menos raiz de 6 sobre 3, entra em repouso, aí começa a andar para trás, tá? Porque para ele parar, ele inverte o sentido de movimento. Se ele estava velocidade para lá, ele começa a viajar para trás agora. Então ele começa a andar para trás, viaja para trás, chega e ele para de novo em quando? Em t mais raiz de 6 sobre 3, e a partir desse momento ele começa de novo a viajar para frente. Então esse tipo de movimento que o móvel está fazendo. Tá? Então, pela equação, a gente consegue fazer essa identificação. Encontrar o ponto de repouso é importante, porque a gente consegue fazer essa identificação sem precisar fazer o gráfico, tá? Então, a gente consegue descrever o movimento do móvel. Se você lembrar lá da física, quando ele está com movimento crescente, aqui nesse caso aqui, né? Está com movimento no sentido crescente, né? Então, está crescente em relação à origem aqui, né? A gente põe uma direção que ele está crescendo. Então, ele está crescendo. Depois ele chega num ponto no repouso, começa a decrescer. Depois volta a crescer de novo. Tá? Bom, então esse era o exemplo. Vamos ver se tem o que tem um próximo exemplo aí. E se eu tivesse em dimensão 3, 2 ou dimensão 3? Tá? Aquele exemplo que eu coloquei ali anteriormente, como eu disse para vocês, o móvel está andando em linha reta. Tá? Pode ser uma linha reta assim, né? Ou pode ser uma linha reta assim oblíqua, mas é em linha reta. Ó. O movimento que a gente chama é unidimensional. Mas você pode ter um corpo que viaja ou no plano, né? Você pode ter um objeto viajando no plano, pode ter, sem problema nenhum. Ou você pode ter um objeto que viaja no espaço, em 3 dimensões. Imagina uma abelha voando, né? Uma abelha voando viaja em 3 dimensões. Nós, seres humanos, que vivemos, que não podemos voar, só andamos, a gente vive basicamente, só anda em 2 dimensões, tá? Só isso, só em 2 dimensões que a gente anda, porque a gente anda ao longo de uma superfície. A Terra, ela é uma superfície, a superfície é bidimensional, ela não é um plano, ela é uma superfície na forma de não é uma esfera, né? A Terra não é uma esfera perfeita, ela é um elipsoide. A Terra pode aproximar ela como uma esfera. Mas, por exemplo, tem objetos que viajam em 3 dimensões, né? Uma abelha viaja em 3 dimensões, né? Ela voa, ela pode andar facilmente em 3 dimensões. Então, a extensão do conceito da posição
da velocidade e da aceleração também, não coloquei aqui, em 2 ou 3 dimensões, são facilmente extensíveis, é fácil de estender, tá? Então, suponha que você tenha um móvel viajando em 2 dimensões. Qual que é a diferença de um móvel de 2 dimensões para uma dimensão? É que em 2 dimensões você obrigatoriamente tem que dar 2 coordenadas para o móvel. Quais são as coordenadas dele? A coordenada x e a coordenada y, tá? Então, se o móvel está descrevendo um determinado percurso em R2, tá certo? Imagina que você tem uma pessoa aqui, ela sai andando, né? Ela bebeu, sai andando fazendo essa figura aqui, tá? Então, ela vai descrever um movimento, não é linha reta, tá? Ela vai descrever esse movimento em bidimensional aqui, né? Ao longo de uma região bidimensional. O movimento dela é unidimensional, porque é uma curva. Só que essa curva não pode, não é uma linha reta, tá? Ela é essa figura aqui. Então, cada ponto que o objeto está, você tem que dar 2 coordenadas dele. Você tem que dar a posição x e y. Porque cada ponto no plano a gente precisa de 2 coordenadas. Então, como é que a gente identifica a posição do móvel aí em R2? Basta dar a coordenada x e a coordenada y, tá? Fácil, tá? Então, a coordenada x é a função do tempo e a coordenada y também. Então, o S vai ficar um xt, yt. E o que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser a derivada dessa expressão, o dx dt, dy dt. Tá? Então, você vai basicamente calcular a derivada em cada ponto. E perceba, isso é um vetor. Tá? Isso representa um vetor, aonde um vetor em R2. E o que é este vetor aqui, se a gente fosse fazer o desenho do vetor? A velocidade em cada ponto da minha curva representa a reta tangente, tá? Então, nesse ponto, a velocidade ela é este vetor aqui. O tamanho a gente vai ter que calcular pelo tamanho do vetor. Aí são outros 500, mas a direção e o sentido, se o corpo está aqui, né, está nessa posição inicial e vem até aqui, ou seja, ela está andando para lá, né? Então, eu sei a direção e o sentido, inclusive, tá? Então, a direção é a direção da reta tangente e o sentido ele está apontando se o móvel está indo ao longo da reta, da curva fazendo assim, o sentido acompanha o caminho que está sendo feito ao longo da curva. Então, em qualquer ponto é a reta tangente. A derivada a velocidade, ela tem interpretação geométrica da reta tangente, tá? Em qualquer ponto que você escolha aí, ó, qualquer um. Sempre é a reta tangente, tá? Então, ela é importante de ser calculada. Aí você me perguntou a velocidade média. Como é que ficaria a velocidade média? É igual, é feita, no caso, unidimensional. Aqui eu não coloquei a velocidade média, eu vou até pôr um adendo aqui, obrigado por ter perguntado. Em dimensão 2, como é que ficaria a velocidade média? Ficaria do jeito que está ali, ó. É o espaço T1 menos ST0 dividido por T1 menos T0. Aí você fala, professor, como é que você faz a conta? Você não sabe fazer conta envolvendo vetor? A gente já sabe, tá? Isso aqui não é um vetor. Lembra que a posição em um ponto não é um vetor. Mas a diferença entre os pontos vira um vetor. Isso aí a gente viu lá em álgebra linear. Então, quando você faz a diferença entre pontos, vira um vetor. Então, isso aqui vai virar o vetor velocidade média, que ficaria o x T1 menos x T0, dividido por T1 menos T0, vírgula YT1, né? Menos YT0, não está nem cabendo aqui, dividido por T1 menos T0. Tá vendo? Então, isso aqui é o vetor velocidade média. Olha que legal. Faz sentido, a extensão é muito simples quando você estende para a dimensão mais alta. Mas a velocidade instantânea, tá? Que é esta aqui, que é a velocidade calculada pela derivada, a interpretação geométrica dela é a reta direção
da reta tangente. Tá certo? Em cada ponto da sua curva. Tá? Isso aqui, inclusive, eu escrevi. E como é que a gente calcula a aceleração? Para calcular a aceleração, a gente faz o quê? A gente calcula a derivada segunda da função. E como é que a gente calcula a derivada segunda da função? É só pegar cada coordenada e aplicar a derivada segunda em cada coordenada. E aí você fala, professor, qual a interpretação da derivada segunda da função? Aí uma coisa importante, já vou dizer para vocês vão ver mais à frente, mas já vou adiantar. A derivada segunda dá o que a gente chama de concavidade da curva. O que é a concavidade da curva? É a boca da curva, tá? A boca da curva. Então, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma parábola apontando para baixo. A concavidade desta parábola aqui, a boca dela está apontando para onde? Para baixo. A concavidade disso aqui é negativa, tá vendo? Ela está apontando para baixo. Quando ela aponta para cima, né? Esse pedaço aqui está apontando para cima, né? Ó, a concavidade dela é para cima. O que corresponde à derivada segunda aqui? Como é que se eu olhasse para essa curva aqui e fosse indicar a derivada segunda dessa função sem fazer conta nenhuma, eu já saberia que nesses pontos em que a concavidade é para baixo, ela é negativa, tá? E nos pontos em que a concavidade é para cima, ela é positiva, tá? A derivada segunda é positiva. Então, a derivada segunda, ela indica como a curva está se encurvando mesmo, tá? Como ela está se encurvando. Ou seja, ela está dizendo como está a concavidade da curva. Então, olhando para esse gráfico aqui, a aceleração aqui, ó, nesse ponto ela é negativa, né? A aceleração deste corpo aqui é negativa. A partir de um certo tempo ela fica positiva, depois ela fica negativa de novo. Então a gente consegue identificar a aceleração do móvel pela derivada segunda e ela está indicada pela concavidade da curva, a boquinha da curva. Tá? E para calcular é só calcular a derivada dela. E em 3 dimensões, como é que ficaria em 3 dimensões um móvel aí? Como é que a gente representa um corpo em 3 dimensões? Um objeto em 3 dimensões? Um objeto em 3 dimensões, ele tem o quê? 1, 2, 3 coordenadas. Tá? Ele tem 3 coordenadas. Então, para você representar um ponto em 3 dimensões, ele tem uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Ó. Então, imagine que você tem uma abelha voando, né? Ela sai desse ponto aqui e vai até aqui, né? Então, ela vem voando aqui, ó. Vem voando ao longo dessa curva azul aqui, ó. Tá voando ao longo da curva azul. Tá? Até chegar ali, ó. Até chegar a esse ponto. Então, cada ponto em que a abelha está andando aqui descrevendo, ele tem 3 coordenadas. Uma coordenada x, y e z. E para a gente calcular a derivada, o que a gente faz? É só derivar cada coordenada separadamente, tá? E aí, o que a gente vai achar aqui? Isso aqui é um vetor. Que vetor é esse? É o vetor velocidade. E o que esse vetor velocidade ele está fazendo aqui na sua curva? Também ele vai ser tangente em cada ponto da curva, tá? O vetor velocidade ele é tangente, sempre tangente em cada ponto da curva. Tá? Então, isso é uma coisa importante e interessante aí da velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. A posição, ele é um ponto, mas a velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial também, tá? Ele também é um vetor. Ele também está indicando uma direção aí para onde a sua curva está se encurvando, tá? Então, em cada ponto, a aceleração é que faz a curva fazer a curva, né? Faz a curva encurvar. Se você tem um móvel que ele não tem aceleração, ele vai andar em linha reta, tá certo? E é até muito típico isso. Um exemplo típico isso, que eu já tinha falado para vocês, imagine que você tem uma corda, né? Uma pessoa tem uma corda segurando uma pedra aqui. Enquanto você está segurando a pedra e rodando, ela descreve esse movimento circular aqui.
Por que ele descreve o movimento circular? Quem é responsável para ele descrever o movimento circular? É a força, essa força aqui, que é dada pela tensão da corda aqui, né? É a força de tensão, que a gente chama de força centrípeta, tá? A força que faz esse movimento circular é a força centrípeta. Se você, em algum momento, você corta essa corda aqui, ou seja, você cessa essa força de tensão entre a corda e o objeto, o corpo, o que vai fazer? Ele vai sair em linha reta. Ele vai sair em linha reta. Ele não vai ter nenhuma força para fazer ele mudar o movimento. Lembra o que é a terceira lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. No terceiro não, segunda, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, se o corpo não tem nenhuma força atuando sobre ele, não existe nenhuma aceleração atuando sobre o corpo. Então, se não tem nenhuma aceleração, o que vai acontecer com o móvel? Ele obrigatoriamente vai andar em linha reta. Tá? Por quê? Se não tem aceleração, quer dizer que o A é igual a zero. Se o A é igual a zero, quer dizer o quê? Que não tem concavidade na curva. Uma curva não ter concavidade é uma linha reta, tá? Porque a concavidade é assim, ó. Como eu disse para vocês. Positiva, negativa e zero. Então, aceleração positiva, concavidade para cima, aceleração negativa, concavidade para baixo, aceleração igual a zero. Linha reta, tá? Então, esse tipo de movimento aqui só é possível de um corpo descrever esse tipo de movimento se tiver alguma aceleração atuando nele, tá? E como é que a gente calcula a velocidade? Como eu já disse, é a derivada do espaço em relação ao tempo, né? Cada uma das coordenadas. E a aceleração, ela é a derivada segunda em relação ao espaço, né? Cada uma das coordenadas, tá? Moleza de fazer aí e de identificar. Bom, vamos fazer um exemplo aí. Considere um móvel descrevendo a posição através das equações. Eu vou fazer mais esse exemplo aí, depois eu termino a aula, tá? Então, o móvel está descrevendo a posição dele por essas equações. Olha, coordenada x cosseno t, coordenada y seno t. Tá bem? Então, o ST é igual a cosseno t, seno t. Se você fosse fazer o gráfico desta curva aqui, ele vai descrever um círculo, tá? Isso aqui é a forma paramétrica do círculo. Isso aqui, então o móvel que está fazendo isso aqui, ele está andando assim, ó. Um círculo de raio 1. Aí você fala, professor, como é que eu sei que isso aqui vai descrever um círculo de raio 1? O x é igual a cosseno de t, correto? Que é a primeira coordenada, né? O y é igual ao quê? É o seno de t, a segunda coordenada, né? Eleva ao quadrado os dois lados aí. Cada um deles. Então, x quadrado é igual a cosseno ao quadrado, o y quadrado é igual a seno ao quadrado. Soma cada um dos dois lados. Aqui vai ficar x quadrado mais y quadrado. Do lado de lá, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Isso aí é aquela identidade fundamental da trigonometria. Isso vai dar 1. Tá? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, a gente tem o quê? Que x quadrado mais y quadrado igual a 1. Ó. Isso aqui é a equação do círculo com o centro em 0, 0 e raio 1. Então, este movimento aí, tá? Se eu fosse fazer o gráfico, não pedi, mas eu só estou comentando. Se fosse fazer o gráfico disso aí daria o círculo, olha que círculo mais feio. Isso aí daria um círculo de centro 0, 0 e raio 1. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer o que eu estou pedindo aí. Não pedi para fazer desenho, não. Estou comentando. A letra A está pedindo, encontre a posição em t igual a 0, t igual a π sobre 2 e t igual a π. Tá? Então, em t igual a 0, o que a gente faz para encontrar a posição do nosso móvel? É só vir e colocar o S de 0, vai ficar o quê? Vai ficar cosseno de 0, seno de 0.
Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Quanto que é o seno de zero? É 0. Então, aonde que o móvel está no tempo t igual a 0? Ele vai estar exatamente aqui, ó. Então, em t igual a 0, ele está aqui. Vamos lá, o próximo é t igual a π sobre 2. T igual a π sobre 2 vai ficar o quê? S de π sobre 2, que é igual a cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, ele está na posição x igual a 0 e y igual a 1. Onde que ele está aqui? Ó? É óbvio que ele vai estar aqui, né? Mas porque eu já disse para vocês que é o círculo que ele está descrevendo. E, finalmente, para t igual a π, S de π vai ficar cosseno π, seno π. Cosseno π é menos 1. Seno π é 0. Se você não lembrar, faz o gráfico do seno e do cosseno. O gráfico do cosseno é assim, ó. Esse é o gráfico do cosseno e esse é o gráfico do seno. Tá? Os ângulos são o quê? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E aqui a mesma coisa, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? É assim, do cosseno e do seno, só para lembrar. Então, para S de π, né, o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então, ele está nessa posição aqui, ó. Isso aqui é o t igual a π sobre 2. E, finalmente, t igual a π, ele está aqui. Tá? Essas são as posições do móvel. E na letra B, encontra a velocidade e a aceleração. Só isso. Então, na letra B, a gente encontra a velocidade, né? Então, isso aqui é a posição do móvel, né? Então, eu quero encontrar a velocidade. Então, a velocidade vai ficar o quê? ds dt. Que vai ficar a derivada do cosseno em relação ao tempo e a derivada do seno em relação ao tempo. A derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Então, essa é a expressão para a velocidade e a expressão para a aceleração. Vai ficar o quê? Desculpa, é a derivada segunda. Vai ficar, eu vou derivar mais uma vez isso aqui. Então, vai ficar menos ddt de seno t, ddt de cosseno t, que vai dar o quê? Vai ficar menos cosseno t menos seno t. Tá? Então, para velocidade é essa aqui e para aceleração é essa aqui. O que eu pedi é para calcular a velocidade nas posições 0, π, π sobre 2, 0, π sobre 2, π, tanto a velocidade quanto a aceleração. Então, vamos lá. O v de 0 vai dar o quê? Então, vai ficar menos seno de 0, cosseno de 0. Seno de 0, ele vale 0, e o cosseno de 0 vale 1, então vai ficar 0, 1. Já vou colocar o desenho, lá no desenho como é que vai ficar esse vetor. O v de π sobre 2 vai ficar menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Então, vai ficar, o seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar menos 1, 0. E o v de π vai ficar menos seno de π, cosseno de π. Então, vai ficar 0 menos 1. Tá certo? Como é que esses vetores vão entrar aqui no nosso desenho? Olha, com certeza absoluta, os vetores velocidades vão ter que ser assim, ó. Nesse ponto para lá, porque ele está rodando aqui. Nesse ponto para cá
e nesse ponto para cá. Vai ter que ser tangente à curva. Olhando para os valores, será que vai dar isso mesmo? Ó, o vetor 0 e 1. Como é que é o desenho do vetor 0, 1? Como é que a gente faz o desenho desse vetor aqui? Quando a gente vai lá em álgebra linear, a gente sabe, né? Como é que é esse vetor aqui? Esse vetor é assim, lembra? A gente marca o ponto 0, 1 e liga do 0 até chegar nele, não é isso? Qual que é o ponto 0, 1? É x igual a 0 e y igual a 1. Então, o 0, 1 é esse aqui. Então, este vetor aqui é assim, ó. Está apontando para cima. Olha lá para o desenho. Ó. Exatamente o que eu esperava foi a conta que deu, tá? O próximo. Menos 1 e 0. Então, eu marco o ponto menos 1 aqui. E o y igual a 0 é isso aqui. Então, o vetor menos 1 e 0 ele está apontando para lá. Olha lá o desenho que eu fiz. Olha. Ó, então, está bem de acordo com o que eu fiz. E, finalmente, o último aí. Que é 0 menos 1. X igual a 0 e y igual a menos 1. Está apontando para baixo. Olha lá o desenho como é que está. Então, a conta está correta, a interpretação geométrica também. E a aceleração? Vamos lá ver a aceleração? Então, o A de 0 vai ficar o quê? Vai ficar menos cosseno de 0 menos seno de 0, que vai ficar menos 1 e 0, tá certo? Olha lá para onde que está apontando a aceleração minha. Esse vetor a gente já viu, que é esse aqui, ó. Menos 1 e 0 é o vetor para dentro. Olha o que está apontando. Olha para onde que está apontando a aceleração minha aqui nesse ponto aqui. Olha lá que legal. Está apontando para dentro. É de se esperar? É. O que você esperaria aqui? A aceleração, ela estaria na direção como se estivesse amarrando uma corda aqui, tá? Então, se estivesse amarrando uma corda e fazendo esse negócio rodar, ela está apontando para dentro, né? Natural, né? A aceleração está apontando para dentro da curva, sempre para dentro. O A é π sobre 2. Vai ficar o quê? Vai ficar... Vou fazer em azul aqui. Menos cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2. Então, esse vetor vai ficar 0 e menos 1. 0 e menos 1 é o vetor para baixo. Olha lá onde que vai estar apontando isso aqui, ó. Então, nesse ponto, ele vai estar apontando para onde, ó? A aceleração está para cá, ó. Tá vendo? Então, aqui é a aceleração, vetor aceleração. Aqui o vetor velocidade, né? Até pôr uma setinha em cima, aqui é aceleração, aqui é velocidade. E o que você espera de acontecer no último? Você espera de acontecer dele apontar para dentro. Aceleração aqui, velocidade aqui. Tá? Então, quando você tem uma curva, a aceleração que está dando a concavidade, ela aponta para dentro da curva. Tá? Então, é fácil da gente identificar o vetor aceleração. A velocidade sempre tangente. E finalmente a última aí, que é a π, né? Que vai ficar o quê? Menos cosseno de π menos seno de π. Então, cosseno de π é menos 1 com menos, vai ficar 1 e 0. Esse vetor está apontando para onde? Esse vetor é assim, né? Esse é o único que eu não tinha feito antes. Aqui é o 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, e 1, 0 eu não coloquei, mas como é que é esse vetor aqui? Eu marco a posição x, que está aqui, e a y também, né? Esse aqui é o ponto 1, 0, é x igual a 1, y igual a 0. Então, o vetor está apontando para lá. Olha lá como é que é o vetor aceleração. Tá? Exatamente como eu tinha dito para vocês. Então, a velocidade sempre é tangente, a aceleração sempre está apontando para dentro da curva. Tá? Então, se tiver uma curva, você até sabe o que acontece, para onde a aceleração está apontando. Faz um ângulo aqui, né? Fazendo um ângulo, nesse caso específico, de 90 graus.